Então, dando continuidade à programação, agora o professor Luiz Carlos Jafeliz já foi apresentado na mesa redonda, sem mais delongas. Então, olha, lembrando que nós temos um teto na programação, que é meio-dia e 10, claro que dá para estender até meio-dia e 15, porque esse espaço será utilizado depois, tá bom? Então temos que observar esse teto. Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu não sei se hoje vai ser tão polêmico quanto ontem, mas eu vou poder me aprofundar exemplificando um pouco o que ontem eu só pude falar de modo genérico, geral. Embora eu acredito, a gente estava conversando, as pessoas, quem fez parte da mesa, os três que fizeram parte da mesa, várias pessoas do público, a gente achou que aquela discussão de ontem foi muito proveitosa para todos e a gente acredita que para o público também. É um tema, são discussões incomuns por um lado, por outro lado centrais, que elas não poderiam estar ausentes e elas precisam ter continuidade. A gente espera que dessas instigações de ontem elas continuem a reverberar e criar outras reflexões a respeito, tá certo? O que eu vou tratar aqui hoje é um exemplo de parte de dois projetos que eu encaminhei no interior do Rio Grande do Norte e sobre a abordagem antropológica que eu tenho desenvolvido. Esse tipo de questão está neste livro que eu organizei. Eu trouxe alguns exemplares para vender, mas ontem mesmo de manhã foram vendidos. Esse daqui é só de amostra, que é uma doação que eu estou fazendo para a novíssima biblioteca Rodolfo Caniato, que foi inaugurada ontem no Planetário. Ele está ali, mas se tiver gente interessada, é só anotar meu e-mail ou deixar o e-mail e a gente vê uma forma da pessoa poder ter acesso. Ele foi escrito por três ex-orientandas minhas de mestrado que investem nessa área, no ensino fundamental das primeiras séries, no ensino médio, na formação de professores, e tem um capítulo final onde eu me estendo sobre as minhas concepções sobre astronomia, ensino de astronomia e cultura e essa questão da abordagem antropológica. Aqui, nos capítulos delas tem várias imagens, no meu não tem tantas, mas eu publiquei em julho do ano passado esse artigo aqui, Astronomia Cultural nos Ensinos Fundamental e Médio, na RELEA, na conhecida RELEA, que de vocês imaginam que é bem conhecida. E nesse artigo aqui há várias imagens, ele é uma síntese dessas minhas reflexões, uma síntese atualizada, né? Então, ele está no volume 19 da RELEA, é só acessar o site da RELEA e o PDF está lá disponível para quem tiver interesse, tá certo? Então, só para localizar alguma referência maior. E sobre essa minha fala, assim como a de ontem, eu vou enviar artigos
da de ontem e da de hoje para os anais desse evento que oportunamente vocês podem localizar, tá certo? Sim, aqui ainda não estamos com essa conexão. Um momento, deixa eu ver. Está faltando aqui alguém aqui. O botão está aceso, será que ele está desligado? Vamos ver, acho que eu liguei. Ele está ligando. Ele está ligando agora, então... Já pode ser cultural. Exatamente. Bom, como ontem, eu começo com essa imagem, que acho que é muito representativa, mas hoje acho que ela vai adquirir talvez um significado mais aprofundado, que é uma aula de campo de um conhecedor tradicional para as crianças. Então, o título dessa fala, Astronomia Cultural no Ensino de Astronomia, é um subtítulo possível. Sim, aqui vou ver, nós temos um problema, né? Isso daqui já desconfigurou alguma coisa, porque isso era para estar mais para cima, mas enfim, o exemplo efetivo, etnoconhecimentos no sertão norte rio-grandense, quem os detém e como incentivá-los. Eu já tinha falado para vocês ontem sobre essa representação grosseira de como eu acredito que já acontece, ou poderia acontecer uma transdisciplinaridade entre essas áreas. Seria educação ambiental, o ensino de astronomia depende, antropologia. A astronomia estaria ali como uma parte. Aqui a gente teria como subdomínio da antropologia a astronomia cultural, os trabalhos em astronomia cultural, e o que seria educação em astronomia cultural seria esse recorte que tem bastante de educação e de antropologia e pouco, na verdade, de astronomia. Eu queria dizer o seguinte, esse trabalho que eu estou apresentando aqui, ele foi apresentado num seminário com o mesmo título, Astronomia Cultural no Ensino de Astronomia, em outubro de 2014, junto ao mestrado profissional em ensino de astronomia do IAG da USP, onde eu fui gentilmente convidado pela Liz. A Liz está aqui, está ali a Liz, obrigado mais uma vez. Então eu vou apresentar isso aqui, atualizado naturalmente. Então eu vou começar com os pressupostos filosóficos, epistemológicos e axiológicos do que será apresentado. Então, na cultura ocidental, olhar para o céu é algo que tem um fim em si mesmo. Você vai olhar para o céu para isso, e quase que só para isso, pelo menos como costuma ser passado. Mas isso não é verdade nas culturas tradicionais. Então, vamos ter em mente aqui que nós estamos tentando um diálogo com as culturas tradicionais. E as culturas tradicionais não são apenas aquelas autóctones, quase isoladas, de tribos indígenas que vivem no meio da Amazônia, não. Onde se mora, existe essa diversidade cultural, não tão marcante, mas bastante presente. Bom, a gente considera óbvio, inclusive, que sujeito e objeto, no caso a pessoa e o céu, são completamente separados um do outro, né? Isso não é verdade nas culturas tradicionais. Então, para nós, existem leis físicas, que são universais e elas se aplicam a tudo. Isso não é verdade nas culturas tradicionais. Então, essas leis, elas são descobertas, elas só podem ser descobertas na nossa concepção pela ciência. As culturas tradicionais não entram no mérito dessa questão. E a gente considera que está progredindo na nossa aproximação à verdade. Bom, para as culturas tradicionais, a gente sempre soube a verdade que importa. Então, essa forma realista, científica de encarar as coisas, né, ela é fruto de um enfoque elaborado a partir do século XVII
na Europa e só lá. E mesmo assim, não em todos os lugares de lá, mas apenas em alguns centros urbanos daquela região, né? Então, os cientistas naturais, até hoje, eles nascem, crescem, se multiplicam e se aposentam dentro dessa concepção realista, né? Então, eles acreditam que estão estudando a realidade absoluta do modo mais objetivo possível, se amparando em leis universais, com aquela visão empirista que a gente já bem conhece, e cada vez mais se aproximando da verdade. Então, as ciências sociais, salvo algumas exceções, elas não compartilham dessa visão e crenças. A começar pela sociologia, que quando ela toma a própria ciência como objeto de estudo, ela conclui que aquela autoimagem científica, na verdade, não se sustenta. A antropologia aprofunda a crítica e as conclusões da sociologia da ciência e revela que a ciência não é uma forma privilegiada de construção de conhecimentos. Na verdade, ela também é uma etnociência, uma eurociência, no caso. E, finalmente, filósofos como Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger e sobretudo, Rorty, eles mostram que o realismo científico é uma quimera, um sonho infundado, um equívoco a ser abandonado. Então, é dentro dessa perspectiva contemporânea, então, que, a meu ver, os estudos em etnoconhecimentos devem ser enfocados e interpretados. Estudos em etnoconhecimentos, que eu trago muito aqui a questão, porque eu estou falando em astronomia cultural. E eu já comentei ontem que, na minha visão, astronomia cultural é um termo equivocado, porque quando a pessoa ouve astronomia, o que vem depois quase não é escutado, porque então parece que aquilo é da área da astronomia. Astronomia cultural, na verdade, seria mais apropriado chamar etnoconhecimentos ambientais. Pois bem, então, não há busca, nessa perspectiva contemporânea que eu trago, não há busca do santo grau, né? Nem saga da conquista da iluminação definitiva, nem anseios de elaborar uma teoria de tudo e alcançar a compreensão do todo. Isso é uma questão religiosa pertinente, mas que se infiltra na ciência e se transmuta para parecer que de religião não tem nada, né? Está apenas expressando manifestações humanas, só que através da via da ciência. E a ciência nega até a morte que seja assim, né? Cientistas. Ciência não, cientistas, de um modo geral, que também há exceções, bem entendido. Bom, dessa forma suprimem-se os típicos anseios totalitaristas da modernidade e os desvarios todo abrangentes dos realistas, né? Suspende-se, portanto, a ciência e o seu ethos atual e o seu poder. Então, contudo, a gente é educado para aderir sem restrições àquela mentalidade, seja na escola, seja pela mídia, seja imersos na cultura que estamos, né? Enfim. Então, é preciso operar esse, digamos, desmame cultural, ideológico, né? Se a gente quiser adentrar em outros domínios de construção de significados e do existir. Então, a antropologia nos ensina que não é possível você enxergar de fato o outro se a gente não se enxergar ao mesmo tempo no processo, né? Então, os trabalhos envolvendo etnoconhecimentos, eles questionam todos aqueles pressupostos na nossa educação. Por isso que um educador, o Biratan D'Ambrosio, que foi, na verdade, quem lançou internacionalmente estudos em etnomatemática, ele muito apropriadamente fala: etnoconhecimento é tema subversivo. Porque vocês percebem que a fala, tanto a de ontem quanto essa, ela é subversiva para a ordem estabelecida, do que é ciência, do que deve ser ensinado, de como deve ser ensinado, do que deve se fazer com crianças e adolescentes, né? Então, ele realmente tem razão.
Etnoconhecimento é um tema subversivo, portanto vai ser atacado de todas as maneiras pelos cientistas duros, sem maior flexibilidade para entender esses tempos e esses conceitos. Conhecimento tradicional. Olha, é uma terminologia técnica em antropologia. Conhecimento tradicional é aquele construído dentro de um contexto ambiental e cultural, ao longo de várias gerações e transmitido pela tradição oral. Transmitido oralmente. Então, essa definição, entre aspas, assim, de conhecimento tradicional. Bom, o conhecimento tradicional começa que ele tem um caráter holístico. Então, não dá para fazer essa fatiação que a ciência precisa fazer pelo seu método, né? Conhecimento tradicional ele é baseado em outras epistemologias que não aquela fundamentada na racionalidade científica com que a gente está acostumado. E são epistemologias que congregam fortemente, além da componente cognitiva, o afetivo, o simbólico, o intuitivo, o analógico, etc. Conhecimento tradicional é tudo menos ingênuo, apenas empírico, equivocado, algo que pessoas sem instrução acreditam. Ele não é saber de senso comum, não é saber de senso comum. E também não é fase tosca de um conhecimento que vai desembocar no conhecimento científico quando aquele pessoal primitivo lá crescer. Não é isso. Ele normalmente não pode ser traduzido na sua totalidade em termos dos nossos conceitos ocidentais, né? Em comensurabilidade que eu mencionei ontem. Ele não pode ser reduzido a, medido por ou avaliado desde o referencial epistemológico científico. E ele não precisa da aprovação da ciência para ser considerado epistemologicamente válido e legítimo. Subversivo, né? Então, para a astronomia cultural, tanto o índio como o agricultor, o pescador, o sertanejo, ainda que analfabeto, né, ele pode nos ensinar o que é muito útil, mesmo vital, que não está nos livros, não vai para a escola e nem a ciência vai suprir. Então, qual a planta que é indicada para determinado tipo de afecção? Para cada frase que eu coloco aqui, eu sei como que muito provavelmente a mente de vocês vai circular. Porque eu conheço essa mente. Eu convivo com as mentes. Em qual hora do dia ou fase da lua se recomenda colher aquela planta para potencializar seus efeitos? Qual o comportamento de que animal indica certo prognóstico de cunho meteorológico? Quantas estações temos de fato? Estações do ano temos de fato, entre aspas, né? Onde moramos? E como as identificamos, né? O que os conhecedores sabem e nós não? Aqui eu vou trazer uns outros exemplos. Sim, só um comentário antes disso. Essa minha fala, como é uma palestra, vai ser um pouco mais longa, mas vai sobrar bastante tempo para discussão. É pena, eu lamento, né? Jorge não está aqui, mas talvez tenha outros representantes. Eu espero que a gente tenha discussão no final e eu espero que vocês também consigam manter a atenção, tá? Eu vou perceber, tentar perceber esse tipo de coisa, né? Não é bom se recostar muito, eu espero que manter a atenção. Aqui estamos falando em astronomia cultural, então eu trouxe outros exemplos aqui de outros pesquisadores na área para reforçar o quadro. Esse daqui é do Alejandro, né? Ele é um argentino, astrônomo cultural. Ele é um astrônomo cultural com aquela formação que, na minha opinião, é muito conveniente, né? Porque ele é formado em astronomia, mas ele tem um doutorado em antropologia. Então,
tem os instrumentos para poder transitar, digamos, né, nessas áreas. Esse é um trabalho que ele fez na a Virgem da Laguna, que se supõe que tenha caído um meteorito e tem análise, mas em cima disso já tem toda uma questão religiosa que se colocou, que é a Virgem da Lagoa, e que foi achada na lagoa que se formou na suposta cratera, e aqui tem a igreja local. Então, isso é uma imagem típica em astronomia cultural. Vocês enxergam isso na astronomia, ponto? Astronomia, ponto. Com a igreja, com as crenças, etc. Né? Aqui, ele está trabalhando com os índios mocovis, então eles têm 3 níveis para o céu, né? Que é o inframundo, a terra dos homens e o céu. E isso daí é ligado pela árvore do mundo, né, que seria o eixo, né, Axis Mundi, que o Mircea, historiador das religiões, comenta. Né? Aqui é um trabalho da Priscila sobre os ticuna. Então aqui a gente está vendo, olha, isso daqui é a briga, começo da briga da onça e do tamanduá, no início da estiagem, no mês de maio, né? Aí os ticuna vem a onça sobre o tamanduá, é o começo da estiagem. A estiagem pode ser um problema, tem seus benefícios, mas pode ser um problema, né? E aqui é o fim da briga da onça e do tamanduá, né? Que é o final da estiagem. Então é no mês de novembro, aí os ticunas veem que o tamanduá está sobre a onça, concluindo que a inteligência pode vencer a força muscular. Então, se você vê do ponto de vista astronômico, puramente astronômico, né? Essa imagem aqui e essa imagem aqui é o mesmo céu. Uma viradinha assim, mas é o mesmo céu, né? Mas não, né? Quer dizer, segundo esse olhar astronômico-cultural, a diferença entre as posições relativas dos contendores, a onça ou o tamanduá, é decisiva. E ela não pode ser reduzida a mera descrição astronômica. Aqui um outro exemplo. Esse daí é um pessoal lá da região de Ilhéus. Isso daí é a caminhada dos mártires de Tupinambá, em Olivença, na Bahia. Queremos paz, demarcação das terras indígenas já. É um trabalho da Flávia com o Júlio e o Leandro. Educação, ideologia. Então, Dona Maria Muniz, educação é um processo de vida. Estou trazendo elementos de outros pesquisadores em astronomia cultural. E aí dá para perceber como o substantivo astronomia, na palavra astronomia cultural, não é adequado, né? Pelo que nós conhecemos. Aqui é o Koch Greenberg, conhecido pesquisador europeu do início do século passado, aí falando tanto que eu aprendi através das aulas práticas, era esclarecido e aprofundado através dos desenhos na areia do rio, as anotações e esboços. Isso daí está publicado também num capítulo que a gente lançou num livro História da Astronomia do Brasil, 2013, organizado pelo Oscar Matsura. Aí tem um capítulo lá que é Astronomia Indígena, né? Feito pela Flávia, como a Priscila, o Márcio, o Luiz Borges, e que eu sou um dos autores também. Então, no Brasil, as pesquisas em astronomia cultural, tem umas 2 ou 3 décadas, praticamente, não envolveram brasileiros. Quer dizer, esse histórico está bem resumido nos trabalhos da Flávia Pedrosa, em especial nesse capítulo que eu falei, Astronomia Indígena, que é dela e de outros, e como eu falei, está nesse livro do Oscar, História da Astronomia no Brasil. E esse livro está disponível gratuitamente em PDF pela internet.
o livro todo e os capítulos em particular. Então, as contribuições mais recentes nessa área, sim, porque quando você fala astronomia cultural, você está englobando tecnicamente o que é conhecido como arcoastronomia, o que é conhecido como etnoastronomia, o que é conhecido como astronomia e história, fazem parte. Então, o Germano Afonso começa com arcoastronomia, o Márcio da Unicampus começa com etnoastronomia. Embora tenha algumas contribuições originais do Arguello também em etnoastronomia, mas o Márcio é que acaba sistematizando mais algumas coisas. Eu, em particular, eu tenho contribuído mais para o estabelecimento da interface da astronomia cultural com o ensino de astronomia, desde uma perspectiva de educação intercultural transdisciplinar, né? E especialmente ao propor uma abordagem antropológica para esse ensino. Então, dizer que uma perspectiva antropológica é importante para tratar de assuntos na área de educação ambiental ou de ensino de astronomia implica reconhecer que, no mínimo, 3 procedimentos são essenciais no processo educativo em questão. Primeiro, valorizar outros modos de conhecer, convidar outros atores da comunidade onde lecionamos para nos auxiliar, especialmente os conhecedores tradicionais, locais, e priorizar a vivência nas nossas ações pedagógicas. A minha ênfase na vivência é constante, constante, constante. Eu gostei em particular de ver o trabalho da Paula, não sei se ela está aqui, mas enfim, o trabalho da Paula, orientado pelo Bretones, porque ela traz esse elemento à tona com crianças, né, do começo do ensino fundamental. Eu, em particular, eu tenho experiências de trabalhar de fazer, eu conduzir e ir o processo todo, desde crianças da pré-escola até a pós-graduação. Então, sei o que significa isso, sei o que é possível de ser feito e sei as maravilhas que surgem disso, como ela trouxe à tona alguns resultados fantásticos. Então, eu sempre vou investir muito nessa direção. Ela gentilmente colocou uma fala minha ali que resume como eu vejo a coisa. Quer dizer, é muito, muito diferente do que nós estamos acostumados. A nossa cabecinha intelectual formatada do jeito que é, a gente vem com aquelas coisas, a gente curte aquela coisa. É um barato, né? Eu tenho colegas que dizem, minha cachaça é esse negócio, é esse estudo. Entende? Então, eu acho que isso aí, tudo bem, que seja a cachaça, ele pode escolher a cachaça, a maconha, o que ele quiser, né? Então, é uma questão dele, mas o problema é quando você impõe isso aos outros. Esse sempre é o problema. Então, a gente devia, como educador, trabalhar a nossa cabeça para perceber como que a gente está domesticado, como que a gente está doutrinado a ver as coisas. Então, o intelecto, ele chega antes e você tem a ânsia de fazer aquilo, aí você vê uma imagem daquela, que galáxia! Olha, esse tipo de coisa todo tem a sua pertinência, eu não estou dizendo que não, é claro que tem a sua pertinência. O problema é quando as coisas se embaralham, elas se embaralham e são passadas para pessoas que estão em formação, e principalmente na formação inicial, elas são passadas como sendo o caminho a se trilhar. Então, a minha ênfase em vivência, ela é básica. Então, nesse sentido, eu me somo à fala do Nardi, quando ele fez o comentário ligado aos simuladores, que naturalmente eu não sou contra. Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo aqui, né? Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas é a questão do que é que vem antes. Coloque antes, deixa a pessoa viver, deixa ela experimentar, converse com ela, pode ser que ela diga coisa que ela viveu e você não percebeu, porque a carapaça racional intelectual não lhe permitiu.
O corpo, nós temos que recuperar o corpo. Nós temos que poder conseguir desligar a razão. Desligar a razão não é virar um bicho irracional, como nós somos treinados a temer. Não é isso. Desliga, aprende a fazer isso, exercita esse tipo de coisa. Não tenha medo de viajar, não tenha medo de entrar num estado alterado de consciência. Então, eu denomino a abordagem antropológica uma abordagem educacional problematizadora intercultural, transdisciplinar, de concepção epistemológica pluralista. Então, na prática, essa abordagem envolve uma ação educacional na qual a problematização dos conteúdos específicos envolvidos, sejam conteúdos de educação ambiental, astronomia, ecologia, elas são feitas a partir dos conhecimentos tradicionais ou de aportes culturais e do calendário astronômico do período em que aquela ação transcorre, com ênfase na recuperação vivencial da relação humana com o ambiente, com os outros e consigo mesmo. E essa proposta estimula ainda processos de descondicionamentos e autoconhecimento. A gente precisa se descondicionar de muita coisa. Então, a abordagem antropológica na prática pedagógica. Exemplos e orientações para atividades. Bom, o que eu vou apresentar a seguir, obviamente, são apenas sugestões, mas é bom enfatizar, são apenas sugestões. Mas também é importante dizer que todas elas foram testadas em situações escolares reais. Mas ainda assim elas não são receitas, elas são só sugestões, certo? Agora, todas elas também, obviamente, precisam ser adaptadas conforme o grupo, faixa etária, objetivos, etc. Mas sempre mantendo em mente o objetivo central, que é a humanização do ensino por meio da vivência pessoal e comunitária daquelas atividades, cuja efetividade requer a participação ativa de quem organiza. Essa participação ativa é decisiva, porque é um papel diferente daquele que, em geral, o professor está habituado a praticar. E não há ordem nessas atividades. As práticas são para ser vividas com prazer. Aqui é uma recuperação de prazer no sentido nem sempre presente nas atividades. Então, porém, atenção, quer dizer, praticamente nenhuma dessas atividades ou tarefas elas têm gabarito, quer dizer, você não vai encontrar as respostas nos livros ou na internet, e o retorno esperado dessas práticas depende do local onde elas ocorrem. O local, tanto geográfica quanto culturalmente falando. Então, por isso, a única solução é que você precisa fazer todas as tarefas que passar para os seus alunos. Porque senão você não tem como dialogar com eles, não é? Dar o retorno esperado, descobrir o que há para ser descoberto e crescer com eles naquelas vivências. Quer dizer, a Paula que deu exemplo, eu vou pegar de novo, porque se ela passa a atividade para os alunos olharem a lua e desenhar a lua, e ela não viu a lua, não há como, de fato, ela entabular o que precisa ser entabulado e desenvolvido com os alunos. Então, a primeira tarefa que eu costumo passar, sem falar mais nada, é a lua. A lua. Aí, ache a lua no céu. Isso já é um enorme feito. Aproveite essa visão. Isso daí é um texto, né, que é passado para os alunos. Faça essa tarefa tranquilamente, com tempo, sem nenhum pensamento ou expectativa. Essa tarefa deve ser curtida. Essa não é uma tarefa se ele vai saber quantas crateras tem na face visível da Lua. Essa é para ser curtida, é uma outra questão. Então, imagine, a cratera pode entrar depois, é outra, não estou excluindo, vocês entendem, né? Então, a primeira tarefa é essa. Então, imagine esse habitante do Brasil de uma época um pouco antes do descobrimento. Ou seja, portanto, há mais de 500 anos. E isso pode ser mais difícil do que parece, né?
Mas experimente, insista, pare. Suspenda outros afazeres, preocupações, se permita desfrutar esse contato. E repita isso no dia seguinte, em outros dias. E prepare uma breve descrição, que pode ser por escrito, desenhada, encenada, cantada, na argila, etc., sobre essa vivência para compartilhar com os colegas na próxima aula. Eu não trouxe exemplos aqui para vocês porque não cabe e eu me estenderia, mas os retornos são inacreditáveis, são de arrepiar, são incríveis os retornos recebidos, coisas que não se imaginava que poderiam estar lá, que se não fosse por um caminho com esse tipo de orientação, de perspectiva, e sem nenhuma preparação prévia, provavelmente estariam contaminados e não seriam percebidos. Tarefa 2 que eu passo, que é só na aula seguinte, depois da tarefa 1, que é desenhando a Lua. Então, desenhe a Lua da forma em que a está vendo em um pedaço de papel de 10 por 10 centímetros. Desenhar a Lua. Então, essa tarefa também é para ser feita em todos os dias, de preferência no mesmo horário, enquanto isso for possível, é óbvio. Né? Até o final da intervenção educacional, seja o curso ou a disciplina. Aí, nessa tarefa, a orientação é para os alunos atentarem para acionar conscientemente outras percepções. Né? E a instrução é, depois de desenhá-la, anotar no verso desse papel a data, horário, o lugar, a direção, assim, entre o coqueiro e o poste da praça, etc., em que você fez aquele desenho. Então, aqui, o objetivo é a gente montar um calendário lunar da turma. A gente vai montar um calendário lunar da turma, a partir dos desenhos dos alunos. Ó, tem um exemplo aqui de um calendário lunar, feito pelos alunos do 3º ano, da professora Luciene. Ó, 2006, calendário lunar montado. E você veja que é possível percebermos a formação de padrões bem visível, construído pelos alunos dia a dia. Numa classe, os desenhos são, todos vão ter desenhos ali, etc, etc. Não posso entrar nesse detalhe agora. A terceira tarefa, Vênus, quem serás, né? Então, Vênus, aí às vezes ela é uma estrela d'alva, às vezes ela é uma estrela véspera, etc. Às vezes não está visível. Então, seja como for, ela nunca fica muito longe do Sol no céu. Então, descubra, buscando no céu, e só no céu. Só no céu. Como é que Vênus está agora? Se ela está como estrela d'alva, vespertina, se não está visível. E quando você descobrir isso, se ela estiver aparecendo, você observa nos outros dias também. E se ela não estiver visível, você fica pastorando o céu até que você possa vê-la onde ela está, né? Sempre perto do céu, claro, não olhar fixo para o sol, etc. Olhando de manhã e de noite. E acompanhar dia a dia. E se você expressou essa vivência de alguma forma, também trazer para mostrar para o grupo. A quarta tarefa, você sabia? Então, aí eles vão fazer um tipo de uma entrevista, né? Perguntar para conhecidos, pelo menos 2, 3 pessoas que não façam parte da escola, né? Essas questões abaixo, né? Mas sem inibir nem induzir nenhum tipo de resposta, para deixar que as pessoas falem espontaneamente. Então, primeira pergunta, qual a sua relação com a Lua? Anota as respostas. Qual a sua relação com a estrela d'alva, ou véspera? Para que servem as estrelas? E se lhe ocorrer outra ideia ou pergunta, você faz, realiza a pergunta e anota as respostas. E entrega os resultados das entrevistas e compartilha as impressões. Né? E as aulas estão passando e eu estou encaminhando esse tipo de coisa com o grupo. Arqueoastronomia. Arqueoastronomia depende do local. Claro, quem está em grandes centros urbanos está prejudicado nesse sentido, mas a maior parte do território nacional e das escolas não estão, no Brasil, não estão em centros urbanos, em grandes centros urbanos.
Então, a busca por vestígios pré-históricos, talvez de inspiração celeste na sua religião. Então, até agora, aquelas práticas que eu comentei com vocês, elas envolveram estudos em etnoastronomia, né? Mas também a arqueoastronomia pode ser explorada, né? É importante que onde moramos agora foi ocupado por outros povos. Quer dizer, só o fato deles terem vivido onde os alunos vivem já basta para ter algo em comum e despertar a curiosidade. Quer dizer, como é que eles viviam e se relacionavam com o ambiente? Como que era o ambiente na época, etc, etc. Então, orientar os alunos para buscarem se há informações de lugares de poder, né? Porque na terminologia comum popular não vai chamar arqueologia, arqueoastronomia vai chamar, são lugares de poder, de magia especial, letreiros, ou cemitérios indígenas, né? Antigos, no município onde você leciona ou na região próxima, né? E aí as questões de arqueoastronomia, isso daqui, não, mas será a representação de um cometa? Não, mas como? Por quê? O que é que significa representar o cometa? Será que todas as culturas de fato enxergam as coisas dessa forma? No seu desenho não está toda a sua bagagem cultural implícita, etc, etc. Constelações, estações do ano, pontos cardeais, o caminhar anual do Sol no céu. São outras atividades desenvolvidas. Então, por exemplo, o salpique de tinta, ou constelação de tinta em papel, isso daí é uma oficina para a sala de aula, né? Mas tem as constelações marcadoras de tempo, por exemplo, entre os índios de Sana, as constelações autóctones, em geral, a serem trazidas, o caminhar anual do Sol no céu. Então, seres humanos de qualquer cultura, eles enxergam padrões na vida, no ambiente, no céu, né? E o céu faz parte do ambiente, bem entendido, né? Sem haver essa separação que nós estamos acostumados, né? E aqui o céu astronômico e o céu meteorológico é o céu. Então, esses padrões, eles dão sentido à existência, né? Então, e esse tema, ele oferece estímulos à descoberta e a projeção, tanto a projeção psicológica quanto a projeção cultural, associada àquela visão de padrões, né? Então, aqui é um exemplo da prática do salpique de tinta. Aqui está tudo no mesmo tamanho, mas na verdade, isso daqui é uma cartolina, onde é borrifado um monte de tinta. Faz de conta que isso daqui é um pedaço do céu. E os alunos vão copiar numa folha, portanto, eles, além de tentar respeitar os padrões, as proporções, os ângulos, etc., eles ainda vão fazer uma operação de redução, copiar esse pedacinho do céu. Eles são outras componentes cognitivas que estão sendo acionadas ali naquela brincadeira do salpique de tinta, né? Isso daqui eu fiz, por exemplo, na verdade, eu fiz isso com alunos do segundo ano do ensino fundamental. Segundo ano. Eu comecei lá, na verdade, quando me ocorreu a ideia. Essas ideias aparecem, né? A gente não sabe como. Eu vou levar esses alunos para olhar para o céu, e aconteceu o mesmo problema que o rapaz mencionou aqui, né? Aquele dia não tinha céu, tinha nuvem, mas aquela nuvem não era o céu que eu queria. Aí me apareceu essa ideia e fiz com esses alunos, que era um trabalho de assessoria que eu tinha sido chamado para fazer na escola, porque os alunos estavam interessados naquela série Cavaleiros do Zodíaco, né? Então foi ótimo, né? Nós fomos do Zodíaco para as constelações autóctones indígenas, mas nós passamos por isso. Só que aqui nesse exemplo são alunos da licenciatura em Geografia, certo? Aqui eu trouxe só um comentário breve que eu faço, porque em aula eu mostro outro tipo de coisa, que são sobre os Dessana, aqui nessa parte de baixo. Os Dessana, né, no noroeste do Amazonas, eles identificam cerca de 2 dezenas de estações, entre aspas, no ano, quer dizer, momentos diferentes do ambiente, tá certo?
com toda uma gama de sutilezas nos indicadores da mesma, o que é que indica qual estação. Então, por exemplo, mesmo entre os Desana do Rio Tiquié marcam a divisão do ano com 19 constelações, ao passo que os Desanas do grupo Ari e Putiro-Porã, o ano é dividido com auxílio de 22 constelações. E aqui só tem as constelações marcadoras de tempo, não são todas as constelações que eles conhecem, que são muito mais. Agora, nenhuma delas é qualquer uma das 88 constelações oficiais ocidentais. Aqui, um exemplo muito conhecido no interior nordestino, que é a constelação da Barca. Essa é a constelação da Barca, que inclusive inspirou o pessoal do planetário itinerante no Rio Grande do Norte para isso, então estou usando isso em homenagem ao pessoal também, que é a informação de conhecedor tradicional do interior. Então aqui está a constelação da Barca e pronto, eu não tenho mais nada para falar dessa imagem. A não ser que aqui está o peixinho. Estão vendo o peixinho aqui, ó? Que acompanha a barca. Aqui são a prática dos gnomos humanos, que você coloca no pátio da escola as crianças para fazer os gnomos humanos, que depois, aqui nesse caso, a partir disso já foi construído uma Rosa dos Ventos preliminar no pátio, mas a partir dos gnomos humanos. E aqui os desenhos dos alunos. Né? Essa daqui é uma prática com alunos do 4º e 5º anos da Escola Municipal de Alma Maranhão. E aqui alguns desenhos que eles estão fazendo, da prática que eles vivenciaram. Olha, aqui estão os pôres do sol no Rio Potengi, lá em Natal, vistos da Pedra do Rosário. Pedra do Rosário é um local importante, que tem muito significado, não só turístico, mas para a própria população. Ali também é uma população abandonada que vive naquela região, prefeito após prefeito, aquilo lá é desprezado, então tem esse importante aspecto social a ser trazido à tona nas discussões. Ali vive uma colônia de pescadores. Então, aqui nós temos as fotos dos pôres do sol no Rio Potengi, desde o solstício de verão do 2000 até o solstício de inverno de 2001, dias próximos ao solstício, né? Aqui só 4 fotos, mas eu fui lá durante um ano. Durante um ano, a cada 15 dias, eu fui tirar foto do pôr do sol lá. E não era perto de onde eu trabalho, nem de onde eu moro, para poder explorar isso com os alunos. Mas aqui bastam esses exemplos, porque esse caminhar do sol no céu, visto através no ponto em que toca o horizonte, ou na nascente, ou no poente. Nascente você tem que acordar cedo, não é tão simples. Poente é um pouco mais fácil. Você faz da sua casa, e se da sua casa não der, em algum lugar perto da sua casa vai dar para você fazer. Então tá aqui, olha, o Rio Potengi, tá aqui ó, o sol, e aqui tem uma baixada, estão vendo, que serve como referência para vocês. Então isso daqui é no dia 20 de dezembro, aqui é no dia 21 de fevereiro, estão vendo? Ele estava aqui, olha, essa baixada é a referência, tá certo? No dia 22 de abril, ele está aqui, olha a baixada aqui, e no dia 24 de junho, ele está aqui, já não dá nem mais para aparecer o porto, mas ainda aparece a baixada de referência para nós vermos. Claro, se nós estamos aqui no hemisfério sul, e eu estou indo de um solstício de verão para o de inverno, o sol está indo para o norte, né? Lá é o norte. Então, tem maré também. Tem maré, não. Quando eu ia lá, ao mesmo tempo, paralelamente, eu fazia fiz um trabalho etnográfico junto aos pescadores. Então eu perguntava a eles como que eles viam essas coisas, o que é que está acontecendo, etc, etc.
Exatamente, bem lembrado. E tem a questão da maré, que também era trazida à tona. Tudo isso está enfatizando, como sempre, a questão vivencial. Continuando nas práticas que eu falei. Celebrações, festividades, realçando suas origens lunares, solares, celestes, arcaicas. Então, luaus, festivais de solstício de inverno, de verão, de equinócio de outono, de primavera, festas religiosas católicas, etc. Então, os brasileiros, sobretudo os nordestinos e os nortistas, eles mantêm um forte espírito de celebração na época da lua cheia. Então, organize comemorações de luaus com seus alunos. E com igual espírito comunitário, celebrações solsticiais e equinociais. Quer dizer, cada um leva comes e bebes, instrumentos musicais, incenso, histórias para contar, máscaras, adornos, ritos e adivinhações. E o que mais lhe ocorrer incentivar ou o grupo sugerir, não é? Então aqui está um exemplo. Ó, isso foi... esse grupo aqui presente certamente sabe que em março de 2006 teve um eclipse solar visível próximo ao Natal. Então, nada melhor, né? Eu estava lecionando astronomia para alunos da geografia, futuros professores de geografia, mas eu também estava assessorando Luciene com os alunos dela. Então, nós fizemos uma aula de campo conjunta para os alunos da graduação e para os alunos do terceiro ano do nível fundamental. Então, de noite, e teve leitura de poesias, de contos, do que eles trouxeram, teve observação do céu, e tocamos e passamos a noite no luau, para no dia seguinte observarmos um fantástico eclipse do Sol, que as nuvens abriram exatamente no momento que precisavam abrir, precisavam desde a nossa perspectiva antropocêntrica. E aqui estão os grupos, né, dos estudantes de todas as idades apreciando o fenômeno, estão com aquele vidro de soldador número 14, apreciando o